Olá, querido Junior, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente aprender mais um pouco da palavra de Deus. Não é isso? Vamos orar então? Senhor, nós queremos te agradecer pela semana que passou, por tudo que o Senhor proporcionou para nós. Nós queremos render toda a honra, toda a adoração, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus, que merece toda a honra e todo o louvor. Senhor, agora nós queremos aprender a Tua palavra, que as nossas mentes e nossos corações estejam atentos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém. E aí, meninos e meninas, como está para vocês o Desafio Juniores? Olha aqui a minha coleção que eu já comecei das nossas pulseirinhas. Elas são muito lindas e você pode ganhar pulseirinhas aí participando do nosso Desafio Juniores, participando da nossa aula pelo Zoom, e você vai colecionar as pulseirinhas, além de ganhar um brinde surpresa. Então você é o nosso convidado especial para participar do nosso desafio. Conto com vocês lá. Alguns de vocês já estão com alguns pontos, já estão saindo na frente aí. Então não deixe de participar. Você ainda que não fez nenhum ponto, vá lá, participe, faça as atividades e você vai acumular, vai ganhar a pulseirinha, que é muito legal a pulseirinha, porque ela tem as iniciais aqui, a pulseirinha, OQJF, o que Jesus faria. Que Jesus faria o quê? Na hora de tomar decisão, na hora de falar uma mentira, na hora de responder para os pais. Você olhando para a pulseirinha, você vai lembrar, opa, o que Jesus faria? Qual a atitude dele? Aí sim, você vai tomar a atitude correta, tomar aquela atitude que Jesus tomaria. Por isso que essa pulseirinha é bem legal, tá no nosso braço o tempo todo. Beleza? Então vamos lá para a nossa resposta das nossas perguntas da semana passada. Nós estamos estudando sobre a vida de Paulo, não é isso? Paulo, servo do Senhor. E a tia Cláudia, a professora Cláudia, deixou 2 perguntas a semana passada. Vamos responder então? Teve menino e menina que já respondeu, hein? Se você não respondeu, e agora você vai ficar sabendo qual é a resposta corretinha, tá certo? Parabéns para quem respondeu lá pra gente. A pergunta número 1 era a seguinte: por que os líderes judaicos em Damasco queriam matar Paulo? Vocês estão lembrados aí da lição da semana passada? Que Paulo se converteu a Jesus e ele já queria sair falando de Jesus, e tinha os judeus que não acreditavam na ressurreição de Jesus e queriam matar Paulo, certo? Então, eles não queriam que Paulo falasse sobre Jesus. Então, por isso, eles queriam matar, dar um fim na vida de Paulo. Beleza? Próxima pergunta. Por que os cristãos em Jerusalém estavam com medo de Paulo? Vocês estão lembrados, na primeira lição, Paulo era um perseguidor dos cristãos. Então, ele maltratava, ele mandava prender, ele matava os cristãos. Então, eles morriam de medo dele. Quando Paulo voltou de Damasco, convertido, os cristãos não acreditaram que ele estava convertido. Opa, peraí. Esse não é aquele que mandava matar a gente? Esse não era aquele que mandava prender? Agora ele vem falando de Jesus. Eles ficaram com medo, né? Eles não estavam acreditando. Então a resposta certa é porque eles não acreditavam que Paulo estava convertido. Demorou ainda um tempo para eles acreditarem na conversão de Paulo, certo? E por isso Paulo foi até enviado para a terra natal dele. Ele ficou lá um tempo em Tarso, que era a terra natal dele, e depois ele voltou para Jerusalém. Aí sim os irmãos entenderam que ele estava convertido, não é isso? E na lição passada, vocês viram que Paulo foi guiado por Deus, né? Ele aprendeu a ficar calminho lá, ficar quietinho, ele era muito impetuoso, queria fazer logo, mas Deus disse, olha,
vai aprendendo comigo. Tudo que eu mandar, você vai fazendo. E assim foi, não é isso? Essa história você pode ver lá em Atos 9, capítulo 9 e capítulo 11. Essa história que nós estamos falando para vocês, que foi da semana passada. Hoje nós vamos ver, dar sequência na história de Paulo, que está aqui no livro de Atos. Atos está no Novo Testamento. O capítulo é o 13 e o 14. Certo? Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar a nossa aula de hoje, a nossa história de hoje. E para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar do nosso verso-chave. Você está lembrado que é um verso-chave? Um versículo-chave? Versículo-chave é aquele versículo que dá um resumo, que fala o que a gente quer desafiar a você a fazer. Nós temos, sempre quando nós damos uma lição bíblica, nós temos uma lição a tirar dessa lição. Nós queremos desafiar a você a fazer alguma coisa. E o versículo-chave é justamente para isso. É para despertar o seu interesse, é para você gravar e lembrar do que é que você precisa fazer. Então, nosso versículo-chave de hoje está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o verso 15, que diz assim, veja bem: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vamos repetir? Marcos, capítulo 16 e o verso 15. Vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem que deu esta ordem? Esta ordem que deu foi o próprio Jesus, quando ele ainda estava com os discípulos, antes de subir para o céu. E esta ordem, ele não deu somente para os discípulos amigos dele. Ele deu para todas aquelas pessoas que creram em Jesus, que creem em Jesus. Então, esta ordem, eu entendo que é para você e para mim também. E qual é a ordem mesmo? Vão por todo mundo, preguem o Evangelho para todas as pessoas. Então vamos falar disso? O título da nossa lição de hoje fala assim: Paulo se torna um missionário. O que é missionário? Missionário, o dicionário, que é aquele livro que a gente costuma procurar palavras difíceis que a gente não entende, diz que missionário é uma pessoa que tem uma tarefa e que ela faz de tudo para cumprir essa tarefa. E missionário cristão? Quando nós, como cristãos, temos uma missão, qual será a nossa missão? A nossa missão é falar de Jesus. E Paulo, como nós vimos a semana passada, ele entendeu muito bem essa ordem de Jesus. Quando ele se converteu, Jesus usou o Ananias lá para orar por ele e falar que ele tinha uma missão. E ele logo foi fazer a missão dele. Mesmo que os judeus ficaram com um pouco de medo, mas ele não se intimidou. Ele foi e começou a falar de Jesus, não foi isso? Foi, né? E Paulo obedeceu o ide de Jesus. Jesus falou, vão, vocês vão por todo mundo. E ele já começou aí mesmo. Só que, por causa de que ele teve que ficar na cidade dele, por causa do medo dos judeus, por causa dos líderes judaicos, então ele ficou um tempo na cidade dele, depois voltou para Jerusalém e estava lá com os irmãos. Em adoração, em oração, os irmãos aceitaram ele, não ficaram mais com medo. E eles estavam todos juntos lá. Vamos ler lá? Atos, capítulo 13, o verso 1 ao 3. Vamos ler? A paz do Senhor, juniores. Hoje nós iremos ler Atos 13, versículo 1 ao 3. Vou esperar vocês acharem na Bíblia de vocês. Posso iniciar a leitura? Na igreja que estava em Antioquia,
havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Lígia, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Viram só? Os irmãos estavam reunidos em oração, em jejum, e o Espírito Santo, que também é Deus, falou assim, opa, vocês estão muito esquecidinhos aí, vou lembrar vocês, olha, separa Saulo e Barnabé, Saulo é o nome judaico de Paulo, não é isso? Separa Paulo e Barnabé para eles fazerem uma missão. Eles vão cumprir uma tarefa que eu mesmo vou designar eles. Não é isso que nós lemos agora mesmo? É isso aí. Então, os irmãos oraram por Paulo e logo eles foram fazer a missão. Como saíram? Saíram para falar de Jesus, para contar as boas novas de Jesus. Qual eram as boas novas? As boas novas é que todos pecaram, todos estão longe de Deus, mas Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa nova é que Deus quer nos aproximar dele. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então Paulo saiu contando isso, Barnabé saiu contando isso. E eles foram parar num lugar chamado Chipre. E lá em Chipre, Deus usou muito a vida deles. E numa certa cidade, eles passaram por muitas cidades. Se você quiser conhecer o nome das cidades que eles passaram, leia lá o nosso capítulo 13 e 14, você vai ver várias cidades onde eles passaram. Em uma delas, na cidade de Listra, eles falaram de Jesus e muitos creram. Inclusive um homem paralítico que não andava, e ele creu, e Paulo e Barnabé entenderam que ele podia ser curado. Então oraram por ele e falaram, levante e anda. E o homem levantou e andou. Foi um milagre de Deus. E quando as pessoas viram isso, acharam que Paulo e Barnabé eram deuses. Nossa, começaram a querer adorar eles, começaram a querer trazer animais para sacrificar para eles. E Paulo e Barnabé, não, nós não queremos isso, adoração somente a Deus, vocês não podem fazer isso. Não, não, não. E foi difícil Paulo e Barnabé convencer aquelas pessoas a não fazer isso. Só que veja o que aconteceu. Enquanto Paulo estava lá falando de Jesus, todo mundo recebendo, começou a chegar certas pessoas lá naquele lugar e começou a falar mal de Paulo e Barnabé, dizendo que eles eram mentirosos, que tudo que eles falavam era enganação. Veja lá o que está escrito em Atos, capítulo 14 e o verso 19. Olha só. Agora nós iremos ler Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Que tristeza, hein? Olha, essas pessoas foram tão maldosas, fizeram a fofoca de um jeito tão feio, que as pessoas acreditaram e quiseram apedrejar Paulo e Barnabé. Quiseram não, apedrejaram mesmo eles. E Paulo foi dado como morto, jogado fora da cidade. Foi terrível isso. Olha só, as pessoas que queriam adorar ele, achando que eles eram deuses, agora queriam matar eles. Nossa, né? Que gente maldosa. Mas Deus estava com eles. Deus estava guiando eles. Paulo e Barnabé tinham aprendido a ser guiados por Deus. Então, Paulo ficou lá jogado lá como morto, mas Deus fez uma coisa inacreditável. De repente, Paulo se levantou, como se nada tivesse acontecido, entrou na cidade, dormiu e no outro dia saiu para pregar em outro lugar.
Olha só, porque a missão que ele tinha, a missão que Paulo estava fazendo, não era a missão dele, era a missão que Deus havia ordenado a ele. Então Deus fez este grande milagre na vida dele, né? E ele foi o maior missionário da sua época. Paulo não tinha medo, ele não desistiu, ele era um missionário destemido, ele fazia de tudo, ele deu a vida dele para falar de Jesus para as pessoas. Ele era guiado por Deus. E ele voltou para Jerusalém, depois de passar por várias cidades, para contar tudo o que havia acontecido, todos esses milagres que havia acontecido. Veja lá o que está escrito em Atos 14, 21. Agora, por último, nós iremos ler Atos 14, 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo. Um beijo. Tchau. Viu só? Eles ficaram lá um tempo em Jerusalém e depois saíram para outras missões. E este será o tema de nossas próximas lições. Eu quero convidar você a não perder as próximas aulas para ver o que aconteceu com Paulo, tá certo? Então fique ligado na nossa próxima aula para você ver o que foi que aconteceu. A vida de Paulo, a missão dele não era muito fácil, né? Ele já começou quase morrendo, mas o título da nossa lição, da nossa próxima lição, fala que Paulo aprende a se alegrar em Deus. Então veja lá, não vá perder como foi que Paulo aprendeu. E nós também podemos aprender a nos alegrar em Deus, tá certo? Paulo obedeceu o ID de Jesus. E eu? E você? Nós temos obedecido? Se você é um cristão, se você já é nascido de novo, se você já recebeu Jesus, você deve falar de Jesus aos outros. Essa é a nossa obrigação. Fale para um amigo, para um primo, para um tio, para uma tia, mas o que eu vou falar? Fale que Jesus veio, nasceu, morreu e ressuscitou e quer nos aproximar de Deus e quer fazer de novo essa ligação, porque todos estavam longe de Deus, todos estavam fora da presença de Deus, mas Jesus veio para isso. Essa é a boa nova que Paulo pregava e que nós devemos pregar também, tá certo? Então você está desafiado a fazer como Paulo, falar de Jesus aos outros, tá certo? Então vamos lá. As duas perguntinhas de hoje. Tá preparado? Responde lá pra gente lá, responda o desafio, faça a tarefinha e você vai ganhar prontos para acumular pulseirinhas, colecionar pulseirinhas, tá bom? Vamos à pergunta. Quem é que foi viajar junto com Paulo? Quem foi o companheiro de Paulo? Facinho? Próxima. O que as pessoas de Listras pensaram de Paulo e Barnabé? Pensaram que eles eram o quê? Antes de chegar os fofoqueiros lá. Facinho também, não é? Então aqui está. Conto com vocês para responder as perguntas, com os papais, com as mamães, que ajudem os nossos juniores a cumprir os nossos desafios, que além de aprender mais, vocês vão colecionar umas pulseirinhas lindas e ganhar um brinde surpresa aí, que mais pra frente vocês vão saber. Então, tá bom? Eu quero agradecer vocês, que Deus te abençoe, leia o versículo, repita ele para nós lá no WhatsApp, no grupo. Nós vamos ficar muito felizes em saber que vocês estão incentivados a participar, encorajados, porque esta palavra não é nossa, mas a palavra de Deus, e quando ela entra no nosso coração, nós somos muito bem-sucedidos, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.